A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui são as modelagens, tá? Então a gente tem a frente, tem o forro da frente, o forro das costas e também as costas. A gente poderia fazer, no caso aqui, colocar viés aqui, tanto decote quanto cava. Eu não vou colocar porque eu não tenho aparelho, eu emprestei o meu e não me devolveram. E na verdade eu nem sei para que eu emprestei. Então eu vou fazer forrado, que é só para facilitar o meu trabalho. E ficar um trabalho mais certo, e vai dar a possibilidade da pessoa também usar sem sutiã. Quando está só sem o forro, pode ser que ela tenha que usar com sutiã por causa do mamilo, né? Nesse caso aqui pode ser, não é uma garantia, já que o tecido é fino, que ela consiga usar sem o sutiã, tá certo? Qual a maior preocupação nesse caso aqui, e para quem está preocupado aí com com certo nível de qualidade? É cortar a modelagem aqui, cortar o tecido de forma que as listras se casem, tá? Isso aqui vai ser o maior problema, é o que dá mais trabalho nesse vestido aqui, é casar essas listras. Se fosse reto seria até fácil, mas como ele tem curva, pode ser que na curvatura ali da cintura, em algum momento, ele não case certinho. Então, qualidade quer dizer isso. A primeira coisa que eu farei aqui será costurar as partes forradas. Eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo, falado aqui teórico, mas depois também eu mostro para vocês ali conforme fazendo, como é que vai ficar. Então, o que eu vou costurar aqui primeiro? A frente e as costas serão as mesmas coisas, tá? Eu vou fechar decote daqui até aqui. Vou deixar uma parte aqui para eu poder depois desvirar a peça. E acaba a mesma coisa. Vou costurar daqui até embaixo. Aqui com fechando a lateral, pode ser até embaixo. Mas aqui, como vai ser embutido, a gente deixa aí uns 2 centímetros para a gente poder virar a peça, embutir com a frente, tá? Tanto frente quanto costas, o forro é a mesma coisa. Vocês vão costurar deixando um pedacinho assim. E depois, na hora que eu estiver fazendo ali o acabamento, eu mostro para vocês por que disso aí, tá? Aí a gente vai embutir, depois que fez isso, é só fechar a lateral e fazer a bainha. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, gente, antes de tudo, é testar o ponto da máquina, tá? Principalmente como ele estica. Ainda bem que para baixo não estica tanto, então basta vocês verem se o ponto da máquina está bonitinho. E o ponto da máquina bonito é isso aqui, ó. Quando a gente coloquei até outra linha para vocês verem, quando a gente vê de um lado só uma cor de linha e do outro só outra cor, ele fica bem encontrado no meio. E aqui, ó, tá? Então não arrebenta, tem que tomar cuidado com isso. Se vocês forem costurar ao contrário, para poder... se bem que também não está esticando. Aqui, ó. Se for costurar ao contrário, para a lista ficar para baixo, tem que tomar cuidado, porque olha, estica muito. Então o ponto tem que estar muito bem regulado para não arrebentar, certo? Que não é nesse caso aqui. Embora o decote vai ter partes que estica muito, mas aqui no decote tem uma região que não vai esticar tanto, né? Vai ficar ali certinho. Então basta vocês encontrarem avesso e direito aqui do tecido, aquilo que eu falei para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é costurar aí o nosso decote, colocar o forro aqui no nosso decote. Quando isso estica muito, tá? Não é o caso desse, falei para baixo. Se o tecido pesa muito, é interessante colocar um elastiquinho aqui, ó, ou se não um siliconezinho, tá certo? Então, vou fechar aqui o forro da frente, cava com cava, decote com decote. Aqui está fechado. Aconteceu uma coisa aqui que eu não previa. Olha na parte da cava como é que isso aqui esticou. Como é que a máquina empurrou ali a cava. Isso aqui provavelmente vai causar defeito no corpo. Eu vou ter que colocar um elastiquinho aqui para poder segurar isso. Vou fazer o teste para ver como vai ficar, tá? Mas isso aqui tá dando a entender de que tá empurrando. Aquilo que eu falei para vocês, ó, de deixar uma abertura. Então aqui tá o decote, ó. Então aqui a gente vai deixar uma aberturazinha, tanto frente quanto costa a mesma coisa, que a gente vai desvirar para poder encaixar aqui, costurar os ombros primeiro, para depois fechar a lateral aqui. Vou fazer a mesma coisa nas costas. Primeiro eu vou desvirar aqui, vou ver como vai ficar no manequim para ver se esticou
e se eu vou precisar realmente colocar o elástico ou não. Eu achei que ia facilitar a minha vida, mas nesse caso aqui estou vendo que não. Isso também às vezes acontece, tá, gente? O calcador da máquina muito apertado. Está muito apertado, está empurrando a roupa. Aqui eu fiz um teste na regulagem da máquina, só para vocês verem, ó, que mudou. Olha a diferença entre a frente e as costas. Eu não desmanchei as costas para vocês verem. Eu não mexi na regulagem do aperto do calcador, não. Olha aqui como que aqui ficou embabadado. Só lembrando que a gente ficou na frente, né? Olha como é que aqui ficou todo embabadado, ó. É praticamente quase a mesma curvatura. Olha aqui como já ficou diferente. Já está mais certinho. O que que eu fiz aqui? Eu simplesmente mexi nesse cantinho aqui da máquina, ó. Ele estava no ponto 1, eu botei lá no 5. Desapertei aqui e abaixei para 5. Porque eu lembro de ter visto um mecânico falar que isso aqui tinha regulagem com o que o dente da máquina puxa e que realmente um puxa mais que o outro, uma coisa assim. Eu não entendi muito bem, eu teria que ver o vídeo mais algumas vezes. E aí eu lembrei que poderia ter associado com isso. Então eu não mexi na pressão do calcador, mexi só aqui e deu uma melhorada bem boa, a ponto de não ter que colocar um elástico aqui dentro não. Tá certo? Então vocês podem fazer. Eu vou desmanchar a frente para poder fazer ali a nossa continuação. E lembrando sempre de ver se o ponto continuou legal. Eu tive que apertar. Os 3 tensores de linha tive que apertar depois que eu fiz isso, porque deu uma desregulagem. Aí eu tive que apertar para poder ficar bom de novo o ponto. Tá certo? Então se isso em mal acontecer com vocês, pode ser que seja isso. Aqui eu refiz a frente então. Olha a diferença que ficou, ó. Tudo certinho, sem babadar. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês antes lá na mesa. Quando eu corto o forro, gente, eu corto ele aqui, ó, 3 milímetros de cada lado, menor do que a peça principal. Porque é para empurrar, obrigar a parte de fora a vir para dentro, não correr o risco do forro aparecer. Então eu tenho aqui, ó, frente e costa a mesma coisa. O que que eu vou fazer agora? Isso é indiferente, tá? Se for frente ou costa. Eu vou desvirar uma das partes. Vou deixar do lado direito. O lado que eu deixar do lado direito, vou colocar aqui agora costas e aqui a frente. Então eu vou pegar agora a parte do vestido, ó, a parte do vestido e aqui está o forro. Então eu vou colocar vestido com vestido, direito com direito e vou virar agora o forro. Vou enfiar aqui dentro, tá? Ó, vou enfiar a parte que está do lado virado do direito, vou virar dentro, colocar dentro do avesso e vou puxar aqui para dentro, ó, as duas partes. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Ó, agora aqui eu tenho as minhas duas perninhas, ó, direito com direito do forro, direito com direito do tecido. Então agora eu vou costurar ombro com ombro da peça principal do vestido, ombro com ombro do forro, tá? Já volto para explicar para vocês o que a gente vai fazer depois. Feito aqui os dois lados, ó, direito com direito, eu vou continuar puxando a peça para ficar tudo do avesso. Porque é para poder ficar a costura. Então eu vou puxar aqui a minha cava. Então agora eu tenho aqui a parte da frente e a parte das costas. Ficou aquele buraquinho lá que a gente tinha deixado, ó. Agora eu faço a minha continuação. Coloco costura com costura aqui e costuro a minha continuação. Tanto desse lado quanto desse lado de cá. Isso aqui vocês podem fazer para tudo que for roupa forrada, tá, gente? Mesmo que seja só uma limpeza. Isso aqui é um acabamento de roupa embutida. Quando a alça é muito fininha, às vezes vocês não conseguem. Aí tem que fazer um outro sistema. Eu explico num outro vídeo. Quanto mais fina for a alça, mais complicado é. Lembre sempre de empurrar bem a peça para cá, ó, para não acontecer da overlock pegar, porque isso às vezes acontece. E cuidado na hora que vocês forem começar a fazer costura ou finalizar, não dá bico na peça também, tá? Isso também costuma acontecer. Outra preocupação que tem que ter: o lado que a overlock estiver virado de um lado é o mesmo lado que tem que estar virado do outro. Tome bastante cuidado com isso, tá?
Olha como é que ficou. Ficou um sanduíche aqui, ó, um charuto. Agora vocês vão pegar e vão desvirar pro lado direito de novo. Vou desvirar aqui devagar para vocês verem. Ó. Porque aí, ó, como é que ficou. Tudo embutidinho certinho aqui, ó. O que eu falei, ó, que a gente deixa um pouquinho menor o forro, ele já obriga a peça maior virar para dentro. Então do lado de cá, ó, o forro não aparece e fica uma peça toda embutida, um acabamento limpo. Se vocês forem colocar elástico ou um silicone, já pode desvirar a peça e colocar aqui. Talvez vocês não conseguem colocar toda ela por causa disso aqui. Então vocês coloquem só até um pedaço lá do lado de dentro, daqui até a cava, daqui até a lateral. Tá certo? Vou fazer o outro lado para a gente poder fechar a lateral do vestido. Feitos os dois lados, lembrem-se sempre de medir, tá, gente? A largura daqui do ombro para saber se ficou da mesma largura, que isso aí é qualidade. Às vezes a pessoa que vai comprar, que não entende costura, não percebe de imediato que é, mas vai entender que tem alguma coisa errada, tá? Ao bater o olho. Então agora, ó, a gente tem aqui vestido com vestido, forro com forro. Vocês podem tanto costurar o forro solto. Peguem o forro aqui, ó. E sai costurando todo. O problema disso aqui acontecer é que o forro vai ficar solto. Então ele vai ficar puxando para cima. Tá? Vai ficar saindo também do corpo da pessoa. Vocês podem fechar os dois para o mesmo lado aqui, que é o que eu vou fazer. Que um lado fica embutido e o outro fica para dentro. Lembrando de puxar um pouquinho o forro, a costura para dentro, para poder ajudar a virar a costura, tá? Do forro para dentro. Eu não vou fazer acabamento aqui embaixo, até para não marcar no vestido, já que ele é muito molinho. Então eu deixo sem nada. Já fiz o teste aqui, ele não desfia, então posso deixar ele sem nada aqui, sem nenhum acabamento. Então agora eu vou fechar aqui, ó, as laterais, forro com forro. Para a parte das costas, eu vou virar isso aqui, ó, para a parte das costas, dos dois forros. Vou segurar aqui e vou costurar as 4 partes. Lembrando de puxar um pouquinho aqui, ó, a parte das costas, que é para o forro também ficar para baixo. Tá? Então, vou costurar forro com forro diretamente com a minha frente e costa. Vai ficar 4 volumes de tecido até aqui. Tá certo? E depois eu costuro até embaixo. Lembrando, essa vai ser a parte mais difícil, que é casar listra com listra. Aqui está o resultado final, ó. Aqui fica preso, então ele vai impedir de que fique subindo. Ó. Eu particularmente não consigo casar muito listra, por causa que a máquina, na curvatura que eu falei para vocês, e tem uma coisa da bitola da máquina, dependendo da largura da bitola da máquina, você acerta lá certinho na máquina, mas onde a costura pega fica um pouquinho mais alto. Então, nesse caso aqui, ó, foi o que aconteceu. Ficou um pouquinho mais alto. Deveria colocar um pouquinho acima. Lembrando que na parte da curvatura, ela descasa mais ainda, porque a curva não fica certinho, né? Em algum momento ela vai começar a unir de novo. Ó, quando tá a parte reta, tá vendo? Então, nem sempre a gente consegue casar, não. Principalmente quando tem curva. Mas quando tem reto, a gente consegue um pouco mais, tá certo? E esse aqui é o acabamento final de como que ele ficou, ó. Vou desvirar aqui para vocês verem. E agora falta só a nossa bainha, que ela é feita na galoneira. Ou colarete, como algumas pessoas também conhecem. Algumas cidades chamam de colarete. Então aqui, ó, eu tenho a minha peça toda embutida. Ó. Percebam que, ó, o forro está obrigando a peça a ir lá para dentro, para poder impedir que o forro fique aparecendo lá de fora. E fica um acabamento super fino, super bacana. Agora eu vou só fazer bainha e volto a mostrar para vocês como ficou. E aí está o vestido pronto. A minha modelo é um pouco maior, né, que vai usar a peça. Então aqui a gente consegue ver, ó, acaba bem, o forro não está aparecendo lá de fora. Tudo embutidinho certinho.
Aqui tem um busto, né, gente? Tem um enchimento aqui, ó, por isso que enche aqui. Mas quando isso acontece no corpo, é só apertar aqui também, tá? Ó. E a bainha na galoneira. Quando a gente faz a bainha na galoneira, ela sempre acontece isso de imediato. Depois que lava, dá uma passadinha no ferro, ela assenta, tá? Então isso aí você não precisa preocupar. Então esse é o vestido. Deixe no comentário aí o que vocês acharam.